Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continua: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que palavra usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O anúncio do Evangelho é o anúncio de uma realidade, é uma verdade, que você pode aceitar e você pode não aceitar. O mundo fala, come-se, bebe-se, porque amanhã se morre. Então é preciso aproveitar esta vida. Lógica dos homens, lógica da realidade que nós vivemos todos os dias, é lógica que a gente vê, mesmo os ladrões, etc., outros, que eles pensam: você vai morrer antes dos 40 anos, não tem problema, Frei. É importante que eu viva bem o tempo que eu posso viver. Não estou roubando, eu vivo bem. Então vocês vejam que não tem nada de fantasioso ou de misticismo abstrato. A vida é vida. Repito, a vida é vida. Quer dizer, uma coisa muito concreta. Ou você vive ela de um jeito, ou você vive de outro. Então, quando você fala: eu sou uma pessoa religiosa, minha mãe é muito religiosa, meu pai é muito religioso, meus amigos estão muito religiosos. Mas por que são religiosos? Acontece cada coisa estranha. Tem carisma, você viu? Não vou falar nem o nome do padre, muito famoso no Brasil, vocês já entendem, não? Eu tenho carisma, porque se coloca a mão na barriga de uma mulher grávida, sei o sexo da criança. Precisa ter este carisma, gesto. Basta só fazer tomografia. Precisa ter carisma. Isto é religiosidade? Pelo amor de Deus, gente. Me dê outra coisa. Desta forma, a fé se transforma numa ignorância também. Aí tem razão. Que a religião é contra a ciência. Então vamos cultivar a ciência. É uma coisa muito melhor, muito mais prática, muito mais real. Agora, o carisma é outra coisa. Quando São Paulo nos fala que nós temos este corpo, e vocês, meditando bem,
vão ver que a visão que ele dá, a revelação que ele dá, não é nem visão, porque ele não é visionário. Ele é um homem de experiência, São Paulo. Ele não estudou teologia. Não estudou teologia. Por quê? Eu sou contra os teólogos, de jeito nenhum. Eu também estudei teologia. Mas a teologia, na minha vida, não aumentou um tiquinho na minha fé. Ficava tudo aqui. Tudo aqui em cima da cabecinha. Decorar tudo. Saber a Bíblia de cor e salteado. Capítulo tal, versículo tal, etc, etc. São pessoas religiosas. Os fariseus até, a mentalidade que depois virou mentalidade farisaica, não é que todos eram assim. São Paulo também era fariseu, mas buscava com sinceridade. Então, o que eles faziam? Deus disse, colocarei a minha lei na vossa mente e no vosso coração, para vos lembrar. E o que eles faziam? Usavam umas caixinhas com as leis de Deus, dos 10 mandamentos, etc. E amarrava, não sei se ainda usa os judeus, e amarrava em cima da cabeça. Então, boa ideia, né? Para os vossos filhos, etc. Vocês amarram um livro em cima da cabeça e mandam ele dormir. Acho que o dia seguinte ele vai acordar-se com muita ciência, não é? Professores, é assim que se diz, é? Mas veja, gente, mas pense bem até que ponto chega a nossa maneira de religiosidade. Depois, como não podia amarrar no coração, porque não dava, amarrava no braço, perto do coração, acho que devia ser o esquerdo, não? Amarrava no braço a coisa com as leis. Ele dia e noite carregava as leis do Senhor. Assim somos nós. Nós decoramos, conhecemos todos os mandamentos. Vocês podem ver. Uma vez eu vi um político, ainda não foi nem aqui no Brasil, foi na Itália. Um político, mas falava do Evangelho, que era uma coisa mais extraordinária do mundo. Safado que sou eu. Mas falava do Evangelho. Depois se cria até os partidos políticos em nome de Cristo. A democracia cristã. Não sei se existe democracia cristã. Democracia é uma coisa. Cristã é outra coisa. Que o cristianismo quer dizer comunhão. Comunhão. Pôr em comum todas as coisas. A democracia, pelo pouquinho que eu sei, um pouquinho do grego, Deus, povo, kratos ou krates, poder. Poder ao povo. Como é que pode existir uma democracia cristã? Me digam vocês. E tem os partidos, tem no Brasil, na Alemanha, na coisa, diz que funciona, em nome de Cristo. Então é outra coisa. O Evangelho é outra revelação. E como disse para vocês, São Paulo, ele fala claro, quando Deus quis revelar o seu Filho em mim. O seu Filho em mim. E hoje Jesus fala do reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em vós. Então, é uma realidade de vida que Ele trouxe à Terra. Se lhe agrada esta vida, você a escolhe. Se não lhe agrade, você escolhe outro tipo de vida. Então, como disse antes, o mundo fala comamos, come-se, bebe-se, porque amanhã se morre. Tá? Ou se luta tanto para ficar rico, ontem estava lendo.
para fazer boto numa casona. O rapaz que foi trabalhar lá na piscina para arrumar, estou construindo uma piscina em São José, 1.000 metros quadrados de piscina, com praia até. Então, mas esse homem é rico, ele é empresário. Então eu tenho que ficar empresário, ficar rico para construir uma piscina. Oh, gente, eu vivi no litoral, os caiçaras já viviam numa piscina enorme. Não é de brincadeira, estou falando isso, gente. Chinelo no pé, um calçãozinho. Ele tinha razão que não pensava trabalhar, gente. Nasciam crianças, vivia aquilo que toda criança gostaria de viver. O quê? Mergulhava na praia, ia nos riachos, ia caçar passarinho. Gente, qual é a criança que não gostaria de fazer isso? Vivia a vida mais linda do mundo. E é preciso ficar rico para construir uma piscina em casa. É uma praia. É um spa também. Porque tem que comer para depois ficar magrelo. Não, é piada, gente. Analise bem vocês a luz do Evangelho. Porque todo mundo acha isso uma maravilha. E a mentalidade que domina o mundo. Que a vida é esta. Ou não é? Estou falando besteiras. É a mentalidade que domina o mundo, gente. E se luta em função disto. Se vive, se corre, se mata em função disto. Então não é de brincadeira. Então quando Jesus anuncia o reino de Deus está entre vós. E depois ele falará, o reino de Deus está em vós. O que vem a ser este reino? Ele compara este reino, esta vida que ele trouxe, primeiro, a uma semente. A semente, que é? É nada. Existe a terra, existe a chuva, existe o adubo, tudo. E você planta uma semente feia, não tem sabor nenhum, não tem cor nenhuma. A flor é bonita, mas a semente é feia. Entendeu? E essa semente é plantada na terra. Mas sem esta semente, gente, nós não vamos ter estas flores. Nós não vamos ter os frutos. Nós não vamos ter as árvores. Então o que Jesus trouxe é uma semente. Nós também, neste corpo, fomos gerados por uma semente que desenvolveu. E nós estamos aqui presentes. E o reino de Deus também é uma semente. Só que não é uma semente biológica, física, não é uma semente humana que gera um corpo. É uma semente divina. São João termina o seu evangelho, o seu anúncio, a apresentação de Cristo assim. Poderíamos escrever muitíssimas outras coisas que Jesus fez e falou sobre a terra, mas não precisa. Basta isto que nós escrevemos no evangelho para demonstrar que ele é o Filho de Deus, para dizer que ele era Deus, e para que crendo, tenhais vida. Agora o agricultor, ele não semeia e fala, tomara que dê certo. Ele semeia, tendo conhecimento, aduba a terra, prepara tudo, que ele durma ou esteja acordado, a semente vai fazendo o seu trabalho. A terra vai fecundando a semente. E ela vai crescer. Porque nela existe vida. Então a semente de Deus, que é o próprio Deus, que está dentro de nós somos a terra. Nós somos a terra.
o adubo, o trabalho. Quem que faz? Aí que eu muitas vezes dei com os burros na água. Eu pensei que era eu que fazia o trabalho. É Deus. É Deus. Ele é o agricultor. Então nada é impossível. Se Ele é o agricultor, se Ele bota a semente, Ele cultiva a semente. Se nós formos uma pedra, a semente não penetra. Então se trata de você abrir. E isto acontece realmente, porque mudou a minha vida. Já falei outras vezes para vocês, repito mais uma vez agora. Eu queria fazer as coisas para Deus, gente. Infância, adolescência, juventude, um sonho de eu fazer as coisas para Deus. Quando me dei conta, não saía do impasse, ficava sempre no mesmo lugar. Até que uma noite, até dei prazo para Deus, já porque não estou falando, gente, de coisas assim, misticismo estranho, não. A vida com Deus é uma vida como entre amigos, como pessoas muito simples, muito clara. Eu dei tempo, falei, olha Deus, me espere 2 meses, eu vou passar as férias. Depois de 2 meses, eu vou recomeçar a vida. E Ele esperou. A gente não fala assim com as pessoas. Agora eu não posso. Daqui a 2 meses a gente vai se encontrar. Nós vamos resolver o negócio, tá? Mas foi a primeira vez que finalmente fiquei ignorante, que não sabia mais o que fazer. Não estava angustiado, nada, tranquilo, muito bem. Deus, não sei o que fazer. Faça você. Deus, eu não saio desta vida corriqueira do dia a dia. Não saio dos meus defeitos, não saio nada disso daqui. Mas, aí que vem a fé. Eu creio nesta semente divina que você colocou dentro de mim. Então faça você. E Ele faz. Os caminhos deles não são os nossos caminhos. Não são os caminhos da nossa lógica, da nossa visão terrestre. Não. São outros caminhos. E cada vez mais Deus me dá o dom de compreender, porque quando fiquei doente, eu não dei palpite. Eu sou muito palpiteiro, mas não dei palpite aos médicos. Aliás, para não dar palpite, me anestesiaram. Entendeu? Já pensou? Quem conhecia a minha vida, o meu coração, o meu fígado, o meu câncer? Quem conhecia? O médico. Eu sentia o mal que ele provocava, mas não conhecia a doença. Agora o médico conhece um pouquinho da vida. Deus conhece toda a vida. Então, quem pode agir dentro de nós? Deus que é o cirurgião. Ele é o cirurgião. Será que a gente se revolta contra o médico porque nos deixa jejum numa UTI? Mas quando acontece alguma coisa, alguma dor, meu Deus, por quê? Por que isto? Quando acontecem as contrariedades que não estão de acordo com a nossa lógica, quando a vida não vai com os valores que eu quero, por isso que eu digo, é uma piada.
É uma piada, gente. Procurar Deus para ter os bens da terra, para que tudo corra bem. Gente, é uma piada. Use os meios humanos para conseguir isso. Até roubando. Me desculpe, mas você tem que ser claro até o extremo. Se for preciso, até roubando. Enganando o próximo, tudo, tanta safadeza. Virou regra, não tem como. Mas não ponha Deus no meio. Deus trouxe Deus. Cristo, que é Deus, trouxe Deus. E nisto muda totalmente o sentido da nossa vida. Primeiro, como consequências, vamos dizer as consequências humanas. Quem possui Deus em plenitude, possui paz, alegria, fidelidade, mansidão. Não sente o peso da vida. Quer mais do que isso? Ou precisa entrar numa academia para tirar o estresse? Precisa entrar numa academia para tirar o estresse da vida? Deus não tira o estresse. Então inventamos 1000 modos, 1000 maneiras para não ficar oprimidos pelos nossos próprios pensamentos. Segundo, esta semente cresce, desenvolve em nós uma vida completamente diferente. Se luta tanto, é justo que seja feito isso, contra o analfabetismo. Eu estava pensando nesses dias, estudei tanto para me tornar analfabeta também. Agora é tudo digital, eu não sei mexer os dedos. No mundo moderno eu sou ignorante, sou analfabeto. Vê como mudam as coisas? O que é o analfabetismo? Mas é justo. Porque o ser humano tem uma inteligência e tem que ser cultivada. Ela pode ser cultivada de 1000 maneiras. Entende? Mas por falta de fé. O que quer dizer falta de fé? Por falta de certeza absoluta que dentro de nós existe um espírito, uma realidade divina, infinitamente mais potente do que toda a inteligência da Terra. Onde eu já falei para vocês outras vezes. Virou um refrão que chega até nós, desde 1600. Ou até mais antigo, 2500 anos atrás, com Sócrates. A famosa frase: conhece-te a ti mesmo. Pelo conhecimento, o ser humano se torna ser humano. Ou com Cartésio que o ser humano é um caniço de uma fragilidade incrível. Bate um carro, isto e aquilo, tchum, some do mapa. Mas é um caniço que pensa. E que o faz superior a todas as criaturas que existem sobre a face da Terra. Onde a inteligência vence a força bruta das montanhas, a força dos leões, a força da coisa, com a inteligência. É coisa visível. Então a gente já aprende porque vê. E quando Jesus fala, feliz aqueles que acreditarão sem ver. Acreditar sem ver exatamente e saber que o homem é grande não pela inteligência, não porque pensa, mas porque é Deus. Por que Deus? Por que vocês acham que Deus entregou o seu próprio Filho? Que Ele, próprio Deus, porque não é mais nem filho, eu não penso mais
em Cristo como Filho de Deus. É o próprio Deus. Quando eu medito na paixão dele, eu vejo o Deus esbofeteado, cuspido, tudo. É Deus. Lá. Crucificado, que grito de angústia, é Deus. Vocês acham que Deus é burro? Ele veio recuperar na terra o que é seu. O Deus que está em nós. Por isso que ele primeiro assumiu a forma humana. A dimensão humana. E por isso que depois ele se entregou totalmente no lugar das ovelhas e bois que os antigos ofereciam como holocausto a Deus. Se entregou como oferta de resgate. Existe uma lógica. E quando existe uma lógica, gente, não existe mais a dor. Esta lógica que nós não encontramos, porque falta o princípio da nossa fé numa realidade desta semente do reino de Deus. Mas este reino de Deus vai crescendo e vai nos manifestando. Aquelas pessoas já sobre a terra maravilhosas, que política nenhuma, escola nenhuma, teologia nenhuma, filosofia nenhuma pode produzir. Um Francisco de Assis, daqueles que nós conhecemos, outros que nós não conhecemos. Um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros que a história nos mostrou. São produtos desta semente. Eles acreditaram nesta semente que estava dentro deles. Como seres humanos, igualzinhos a todos nós. Um terreno vazio, sem nada. Um Charles de Foucault, que morreu lá no deserto, enquanto os franceses colonizavam a África, ele, francês, se fez servo dos africanos. Me diga vocês, qual é o livro? Estão discutindo o ambiente lá no Rio, por favor. Cada um defendendo os próprios interesses. Como é que vão chegar a um acordo? Nunca. Se não houver uma revolução de mentalidade, gente, qual é o povo que se torna potente e que se coloca a serviço dos seus escravos? Me diga vocês. Ninguém. Este é o Evangelho de Cristo. Por isso que não é fantasias, não é bater palmas, não é coroar estátuas, não é gritar viva isto, viva aquilo, viva etc. Não tem nada disto, gente. É uma realidade muito concreta, uma realidade de vida. Porque também esta semente depois, no nosso corpo, que vai se envelhecendo, vai se desestruturando, ela produz vida. E vida que é eterna. É uma semente imortal. A inteligência vai morrer com o nosso corpo. Se não morre muito antes. Arteriosclerosado, ou com drogas, ou com bebidas. Então, aquela grandeza do homem vai desaparecer. Esta grandeza que está dentro de nós, além de se desenvolver e crescer, e realizar em plenitude toda a nossa vida, a nossa existência, ela é imortal. Então, quando se fala muitas vezes no paraíso, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas,
não haverá mais os males do mundo, não haverá ladrões, não haverá assaltos. Gente, sempre digo, defunto não tem nenhum destes problemas. E Cristo não trouxe a paz dos defuntos. Ele trouxe a plenitude da vida. A plenitude da vida. Então o reino de Deus também será o quê? Não a ausência de todos os males, que é o mínimo. Porque com a morte, gente, acaba todos os nossos males, mas também acaba você. E daí? Acabou toda a história. Em Deus acaba todos os males, que é o mínimo. Mas brota você. Brota a tua vida. Desenvolva a tua vida. Alcança a plenitude da tua vida. Este é o mundo que Deus criou. É por isso que Ele, feito homem, Cristo, se colocou na cruz. Então existe uma lógica em Deus. Para criar este mundo. Então o sacrifício dele tem sentido? Tem. Não foi maldade dos homens, foi bondade de Deus. É diferente. Ele se ofereceu livremente. Ninguém me tira a vida. E ainda os homens fazem questão de discutir se foram os judeus que condenaram a Cristo, se foi Pôncio Pilato, se foram os romanos, se foi o povo. Não, nenhum deles condenou Cristo. Nenhum deles, gente. Eles simplesmente foram instrumentos de uma oferta. Porque Cristo falou claro, ninguém me tira a vida. Ninguém me tira a vida. Eu tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de retomá-la quando eu quiser. Ninguém me tira a vida. Isto para nós compreendermos bem qual é a mentalidade do mundo e qual é a revelação de Deus. Eu não chamo de mentalidade de Deus, porque é revelação da pura verdade da existência humana. Esse é o Evangelho de Cristo. E para não compreender que é uma ilusão, uma utopia, um sonho, nós temos a realidade vivenciada no homem, Cristo. No homem, Cristo. Que aparentemente não tinha nada de visões, só uma vez. Mas ele fez aquilo para que os apóstolos não se amedrontassem depois com a morte dele, porque ele educava. Fala no Evangelho que em particular depois ele explicava tudo para os discípulos, não é? Então só uma vez, no Monte Tabor, ele foi transfigurado, transformado. Deus lhe devolveu a glória até humana, o semblante humano, onde São Pedro falou, e a gente pega aquilo, e pensa que o paraíso é aquilo que fala, que bonito, você fica encantado, não? Aí podemos trocar aquilo com uma paisagem bonita, com umas praias bonitas, aí trocamos, quando não se transforma em outras coisas que achamos bonitas, que o nosso desejo transforma em coisas lindas, não? Etc, etc. O ouro se torna bonito, coitadinho do ouro. Ele nunca grita, eu tenho valor, me apanhe, coitadinho do homem. É o desejo do coração do homem que acha que o ouro vai ser grande coisa para ele, não é? É tudo dentro daqui. É dentro daqui, gente. Mas ele realmente se transformou e os apóstolos viram a sua glória. E na última oração que Jesus fez, para terminar a história desta semente que nele estava,
nele estava, mas aparentemente não se via nada. E quando eles que era Deus falaram, nós te condenamos não porque você fez coisas erradas, porque Jesus perguntou, o que fiz de mal para vocês me condenarem? Não, você não fez nada de mal. Nós te condenamos porque você, sendo um simples homem, afirmou que é Deus. O homem não pode ser Deus. Por isso nós te condenamos a blasfêmia. Está feita a história. Mas Deus quis que nós fôssemos deuses.